Hello, meus amores, bem-vindo a mais um áudio de reflexão do canal Desperte. Meu nome é Tatiane Almeida e hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da decisão. Exatamente. Eu vim trazer para vocês esse assunto porque foi algo que por algum tempo me confundiu, essa questão de tomadas de decisão, e por algum tempo eu deixei um pouco de lado os planos, deixei um pouco de lado aquilo que realmente eu queria, né? E por que eu deixei de lado aquilo que eu queria? Porque por muitas vezes, tem até um vídeo no canal falando sobre esse conceito que eu aprendi com os Abraham Hicks e que eu acredito muito. Só que todos os ensinamentos que a gente tem, é interessante que tenha uma interpretação e uma vivência para que a gente possa realmente compreender o que esses ensinamentos estão querendo nos dizer. E eles nos ensinam que tudo que a gente quer, todos os nossos desejos, eles já existem, né? Eles já estão no vórtex. O que a gente precisa é simplesmente permitir, é o soltar. É permitir que esses desejos eles se materializem, né? Então as técnicas de visualização, caderno da gratidão e tudo isso serve para nos alinhar com esse propósito. Porque quando a gente está fazendo essas técnicas, automaticamente a gente sente o quê? Um bem-estar. Então a gente se coloca nessa frequência do nosso desejo realizado, né? Então eles sempre falavam isso. Praticamente todas as palestras eles dão um jeito de explicar isso pra gente, que o que a gente quer já está feito, o que a gente precisa é apenas sintonizar. Porém, eu entendi super esse conceito e eu realmente acredito nesse conceito, né? Só que um pouco de repente, não interpretar da maneira exatamente como eles estavam querendo dizer, me levou a pensar da seguinte maneira. Sim, eu acredito que tudo está feito, eu tenho certeza disso. Então eu não vou ficar colocando muitos limites para o universo, eu não vou visualizar, porque eu sei que já está feito, né? Porém, quando a gente... E eu acabei deixando, né, esses desejos como... Ok, na hora que tiver de se materializar, vai acontecer, que pra mim também foi uma forma de soltar, sabe? Não ficar pensando tanto naquilo, entende? Só que o que acontece? Os nossos desejos, sim, eles vão ser realizados, as coisas que nós temos, o que a gente quer já existe, sim, só que para que ele venha, a gente também precisa fazer a nossa parte. É necessário que a gente produza as causas correspondentes aos resultados que nós queremos viver. Então, eu me peguei por algum momento sabe aquela velha história que o menino tá se afogando e ele fala, não, Deus vai me ajudar, e Deus vai lá e manda um helicóptero com os bombeiros, não vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar. Aí chega lá alguém com uma canoa, vamos, não, Deus vai me ajudar. O que aconteceu? Ele morreu afogado. Por quê? Porque ele achava que Deus ia de alguma forma ajudar ele, mas Deus tem diversas maneiras de ajudar ele, né? Ele mandou várias oportunidades e ele, por achar que Deus iria vir de uma outra forma, acabou morrendo afogado. Então, esse exemplo, ele ilustra um pouco do que eu pensei, porque eu estava muito focada em quê? Em soltar, né? E esqueci que eu tinha que produzir as causas daquilo que eu queria viver, porque Deus, ele tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, só que esse melhor, ele não vai virar ouro e vai cair nos seus bolsos. É igual diz no livro A Ciência para Ficar Rico, né? O que você quer, a riqueza que você quer, ela não vai minerar sozinha e vai descer para os seus bolsos. Você tem que produzir as causas que são equivalentes aos resultados que você quer viver. Então entra aí o poder da decisão. Quando caiu a ficha para mim dessa questão que eu preciso criar as causas, eu falei, peraí. Então aqui eu preciso de um plano. Eu preciso saber como que eu vou produzir essas causas que vão gerar os efeitos que eu quero viver. Vamos lá.
E aí eu comecei a puxar na minha memória tudo que eu fiz para chegar até onde eu estou, porque o cenário de vida que eu vivo hoje foi um cenário de vida que eu idealizei no passado. E para quem me acompanha, consegue ver que eu tenho um cenário de vida que muitas pessoas até desejam, sabe? Eu tenho um corpo, eu posso dizer para vocês que eu sou realizada em todos os aspectos. Porém, quando a gente alcança o cenário de vida que a gente quer, a gente abre frequências para cima. Então hoje eu sei que tem frequências ainda maiores que eu nem sabia que era possível antigamente, mas que eu posso viver. Então entende que por isso que quanto mais a gente evolui, mais a gente quer evoluir, porque a gente vai chegando a frequências que a gente não conhecia. Então, aonde eu estou foi criação do que eu criei no passado, né? Foi o que eu idealizei no passado. Então, para que eu possa alcançar essa nova frequência que eu quero viver, é necessário que eu produza novas causas, porque as causas que eu venho produzindo me trouxe até aqui, né? Até essa frequência. E agora eu preciso produzir novas causas. Então, como eu deixei essa questão da decisão de saber o que eu queria, porque como eu já, tinha aquilo pra mim que tudo já existe e na hora que eu conseguir me alinhar e soltar, tudo vai acontecer, eu deixei um pouco de lado essa questão de produzir as causas, de fazer a minha parte, entendeu? Então, assim, é necessário que você faça a sua parte, é necessário que você produza as causas, é necessário que você tenha um plano. Então, eu já comecei como fazendo isso? Quando eu comecei a ter esses insights, sabe? Eu falei, gente, real, eu preciso produzir as causas, eu preciso fazer a minha parte. Então, por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? Eu vou começar primeiro pelo alinhamento com a centelha, mais uma vez. Se eu já tenho a minha rotina de fazer meditação, eu quero mais. Eu quero mais, porque quanto mais alinhado eu tiver, mais inspiração eu vou ter. E quanto mais inspiração, menos eu vou dar passo em falso. Eu não faço nada, absolutamente. Sabe um segredo que eu quero falar pra vocês? Porque todas as minhas decisões até aqui deram certo. Vocês podem ver, vocês sabem pouco da minha história porque eu nunca divulguei muito, mas agora eu vou começar a falar pra vocês até como fonte de inspiração, porque a minha história realmente é uma inspiração, né? Depois eu quero vir falar pra vocês sobre a minha vida profissional. E que tá ligado tudo, né? Profissional. O que vocês veem resultados, né? Resultados mostram a verdade. Então, vocês veem o meu corpo saudável, vocês veem que eu sou próspera no meu trabalho, eu trabalho com aquilo que eu amo, eu tenho um relacionamento próspero e saudável, eu tenho uma família linda. Então, assim, eu tenho um cenário de vida que muita gente deseja ainda e que eu sou muito feliz e grata por isso, né? Mas sempre há o que melhorar. Tem diversas coisas que eu ainda quero conquistar e mantendo o cenário de vida que eu já conquistei. Então, resultados mostram a verdade, né? Por isso que eu quero vir falar para vocês um pouco mais sobre a minha história, para que vocês tenham como inspiração realmente, né? E saibam que a gente pode ter tudo, sim. Não tem essa que a gente não pode ter tudo. Nós podemos ter tudo, sim. O que a gente precisa é, primeiro, se autoconhecer e, segundo, produzir as causas equivalentes aos resultados que a gente quer viver, né? Sempre alinhado com a centelha. E o que eu ia falar pra vocês, um segredo que instintivamente, porque eu não conhecia nada disso, tá? Eu levava comigo e esse era o segredo de todo o meu sucesso em tudo que eu fazia. Eu nunca, jamais tomei uma decisão na minha vida baseada no impulso. Eu nunca, jamais escolhi qualquer coisa que seja sem conversar com Deus dentro de mim, com a minha intuição. Se eu quisesse, olha, a coisa mais simples do mundo, mudar o meu cabelo, eu perguntava orientação pra minha centelha divina. O que eu faço? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Sempre, tá, gente? Sempre. Eu sempre percebo isso, que é uma forma dela trabalhar comigo, do todo me mostrar algumas coisas. Eu sempre tinha duas escolhas a fazer. E aí Deus ia me dando sinais e eu tomava a decisão, sabe? Mas
Parece que é um pedido de confirmação, né? Eu queria uma coisa e quando a coisa chegava duas de uma vez. E aí eu tinha que decidir. Qual que era a minha decisão? Muitas vezes, a coisa mais fácil, muitas vezes a opção que não é pra você, ela vai brilhar mais nos seus olhos. Porque ela vem toda enfeitadinha, toda como quase aquilo que você quer. Mas Deus não é Deus de quase, sabe? Ele vai te dar mais do que você pode imaginar. Ele vai te dar mais do que você quer. Então, eu comecei a ver como era que ele fazia comigo. E eu senti assim do todo comigo que uma regra, o que se aplica para uma coisa se aplica praticamente para todas, né? Então, sempre que eu queria alguma coisa, quando essa coisa chegava, vinha duas praticamente iguais, né? Mas uma era toda fantasiada com mais ou menos aquilo que eu queria. A outra era melhor do que eu queria, mas tinha mais desafios do que eu achava que eu era capaz de honrar, sabe? Sempre foi assim. E eu sempre analisava situações e eu ia pelos meus requisitos. Eu falava, tá, aqui tem esses requisitos, tal, que é importante para mim. Aqui, e tem esses benefícios, aqui tem esses requisitos que é importante pra mim, e tem outros benefícios. Sempre tinha um detalhezinho que não estava encaixado com aquilo que Deus tinha pra mim. Então, nesse detalhe, eu conseguia observar e fazia as minhas escolhas. E, meus amigos, todas as escolhas que eu fiz até hoje me deram sucesso. Tanto que eu estou aqui hoje falando com vocês, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, sabe? Então, assim, Deus, ele é perfeito, perfeito. Eu falo tanto que eu tô aqui falando com vocês porque as experiências de tudo isso, elas nos enriquecem de uma forma. Então, o enriquecimento financeiro, ele não é sobre dinheiro. Ele é sobre o enriquecimento da alma, entende? O dinheiro, ele se torna muito secundário quando você consegue compreender o quanto sua alma fica rica. Quando você consegue entender o dinheiro, entender como que funciona o todo e entender que ele é a nossa fonte de suprimento ilimitada, sabe? Você ganha um poder, é incrível. Então, falando sobre a decisão, que é isso que eu vim falar para vocês. Eu realinhei os meus objetivos e eu coloquei no papel, gente, escrevam os projetos de vocês, escrevam o que vocês querem, saibam o que vocês querem, saibam pedir. Quando você... a técnica do caderno da gratidão é uma técnica muito poderosa. Quando você escreve lá, você pode ter certeza que vai acontecer, experiência própria. Então, e quando você escreve, parece que sua mente, ela clareia. Coloca no papel aquilo que você quer. Eu tracei todas as minhas metas. E olha só, isso foi um relaxinho meu, porque o ano retrasado, eu tracei as minhas metas em janeiro, quando foi em maio, eu já tinha concretizado todas as minhas metas daquele ano. Eu sabia que aquilo era poderoso. E sabe quando você fala, depois eu vou fazendo e nunca faz? Porque é assim que funcionam as coisas que realmente vai nos impulsionar pra frente, né? O ego, ele vai te enrolando pra que você vai deixando pra amanhã. Só que não deixe nada pra amanhã, faça agora. Faça agora. O que você quer fazer, faça agora. Agora é a hora. Nunca terá uma hora melhor do que agora. Não espere estar 100% pronta para você fazer nada. A hora é agora. Pois bem, tracei todas as minhas metas, coloquei no meu caderno o que eu quero, me reformulei inteira, sabe? Aí foi aonde eu cheguei também no conhecimento do sono fracionado, para conseguir acessar ainda melhores níveis de consciência, para conseguir melhorar ainda mais minha intuição, criatividade. Gente, isso é muito bom. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o livro 7 Fala, Eterna Validade da Alma, onde lá fala sobre o sono fracionado, que é uma ferramenta poderosíssima
pouquíssimo abordada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esse assunto é um assunto que merece, tipo, um videozão, assim, pra explicar pra vocês. Eu vou falar sobre isso, vou falar como eu estou colocando esse sono fracionado na minha rotina e o quanto isso tem me ajudado, assim, olha, vocês não têm noção. É transformador, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser saber um pouco mais sobre isso. Entra lá, capítulo 7, no livro 7 fala, Eterna Validade da Alma, fala sobre o sono fracionado. Então eu introduzi esse conhecimento real na minha rotina. Eu reajustei mais algumas coisinhas que tinha na minha rotina. Coloquei o caderno da gratidão mais ativo ainda, a meditação mais ativa ainda, sabe? E quanto mais você busca se conectar com o seu eu superior, mais você recebe dele. Então, gente, é tudo a gente, é tudo com nós. Quando você decidir que você quer, você vai conseguir. Não existe nada que você não possa ser, fazer ou ter, ponto. Sabe? E, enfim, e aí eu comecei a tomar as decisões. Por que eu quero falar pra vocês, gente? Quando você toma uma decisão do que você realmente quer, você já se coloca na frequência do seu desejo. Olha o poder da tomada de decisão. Então, enquanto você quer, mas eu quero, mas tá nas mãos de Deus. Eu quero, mas seja feito. Deus, olha, quando você decide, um exemplo, eu quero fazer uma viagem para tal lugar, decidi. A partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu quero fazer uma viagem para tal lugar, olha, eu não coloquei datas, não coloquei nada, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Já me coloquei na frequência dessa viagem. Aí eu já começo a pesquisar as passagens da viagem. Aí eu já começo a pesquisar os lugares turísticos. Aí já começa a vir pra você pessoas pra te ajudar. Já começa a vir pra você promoções de passagem. Você consegue compreender isso? E isso se aplica para absolutamente tudo. Quando você toma uma decisão, você atrai o dinheiro. Quando você toma uma decisão, você atrai pessoas, oportunidades que vão fazer aquele seu desejo se concretizar. Entende? Então, se eu só fico falando, eu quero viajar, mas depois eu vejo pra onde eu quero ir. Eu quero viajar, mas depois eu dou uma olhada. Pode ser pra esse país, pode ser pra esse país. Eu vou pro país que tiver mais em conta. Gente, nunca tome uma decisão baseada em dinheiro, pelo amor de Deus. Isso é a pior enganação. Nós somos criadores da nossa realidade, não existe limitação. Nunca, jamais tome uma decisão pensando no dinheiro, porque esse é mais barato. Não. Você toma a decisão do que você quer, escolha sempre o melhor. E quando você escolher, o dinheiro ele vai vir. Não queira saber como. Não queira saber como. O Bob Proctor sempre falava isso. Não é sobre o dinheiro. Escolha o que você quer e o dinheiro ele vai vir. E eu, na prática, já tive várias provas disso. Sabe? Várias. Então, escolha consciente, entenda essa colocação que ele fez, tá? Escolha consciente o que você quer e tudo virá até você. Então, só que você consegue entender completamente tudo quando você tá alinhado. A sua centelha divina, ela não te deixa enganar. A sua intuição, ela não te deixa enganar por nada. Então, é tão importante a gente estar alinhado com o nosso eu superior para que a gente consiga compreender também os conhecimentos, as informações que chegam pra gente. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender. Vocês verem que eu também passo por isso, estudando, me alinhando, fazendo diversas coisas. Às vezes chega algum conhecimento e você não tá naquele dia tão conectado e você acaba pensando de uma outra forma, entende? Então, assim, quanto mais você conseguir interpretar da maneira correta, menos tempo você vai perder, digamos assim. Porque se você tá na direção certa, você tá na direção certa e você vai que vai. Agora, se acontece com você o que aconteceu comigo, né? De deixar um pouco de lado as coisas porque eu achei que, na hora que eu soltasse tudo viria, eu perdi um tempinho. Mas eu não digo que eu perdi um tempo porque a gente aprende, né? Se não fosse isso, eu não estaria aqui falando pra vocês. E eu decidi falar sobre esse poder da decisão porque talvez você esteja passando por isso também. É natural, né? Que certas coisas aconteçam. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Tome a decisão do que vocês querem. Coloca num papel. Tracem os objetivos de vocês.
Porque quando você colocar no papel, quando você decidir o que você quer, você atrairá exatamente aquilo que você decidiu. Então, decida e saiba pedir, porque o todo, ele tá mais, sabe, não é uma palavra óbvia que não é ansioso, mas eu posso dizer que ele tá mais ansioso para nos dar do que a gente tá para receber. Então, se alinhe com o seu propósito, saiba o que você quer e decida, escolha seu itinerário. Não fique emanando desejos vagos ao universo. Entendeu? Nós temos um GPS, nós precisamos colocar o endereço de onde a gente quer ir. Se a gente não coloca esse endereço, a gente vai para onde? Para qualquer lugar. Entendeu? A nossa vida é como um GPS. Você precisa colocar lá qual que é a rua, e aí o GPS ele vai te dar diversos caminhos. Consegue compreender? Ele vai te dar diversos caminhos e você vai escolher o caminho que você achar melhor. Entende? E também se abra para as infinitas possibilidades. Entende? Se abra, porque quando a gente escolhe os caminhos, como eu falei para vocês, quando a gente alcança os nossos objetivos, novas frequências elas vão se abrindo ainda mais para cima. Então a gente vai vendo que a gente pode ainda mais do que aquilo que a gente queria. Então assim, não colocar limites ao universo, hoje eu entendo que é, por exemplo, eu quero viajar para tal lugar, eu decidi que eu vou viajar para esse lugar, tá certo? Só que pode ser que o que chegue para mim seja eu viajar para esse lugar e aí, por exemplo, tem uma escala em um outro país também que eu possa, que vai ser super vantajoso para mim, porque eu vou conseguir conhecer mais países em uma viagem que eu achei que eu fosse só ir, sabe? Então, assim, se abra para o que vier, mas escolha o que você quer. Entende? A gente sabe o que escolher. Deus, ele sempre vai nos dar muito mais do que a gente possa imaginar. Mas direciona o seu desejo. Escolha. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Olha, se eu pudesse, eu ficava falando aqui com vocês o dia inteiro, porque eu amo falar sobre isso. Vocês veem que às vezes eu até fico empolgada contando os meus relatos e falando, assim, coisas que eu descobri. Eu gosto de trazer pra vocês coisas que são muito úteis mesmo, que eu tenho vivenciado na minha vida prática, porque a mecânica quântica é uma coisa ensinada, né? E na prática é outras coisas. Então, tipo assim, eu gosto de passar pra vocês a prática, né? Então, assim, o conhecimento, ele vivido, ele se torna mais simplificado. E a gente precisa disso, viver o conhecimento, viver a mecânica quântica na prática e se abrir para as infinitas possibilidades. Mas tem coisinhas que a gente precisa saber, como o poder da decisão, como andar de acordo com as leis universais, sabe? Como que a gente tem que produzir as causas do que a gente quer viver. Não tem milagre, Deus não vai vir aqui e vai te deixar rico, milionário e vai te dar aquilo que você quer. Não, você precisa fazer, você precisa criar as causas. Nós somos criadores da nossa realidade, não é meia realidade, é 100% da realidade. Então a gente precisa internalizar isso, internalizar essas informações que são tão importantes para que a gente venha usar o nosso poder de criador. Então é isso, tá? Olha só, a gente vai falando uma coisinha, já puxa para vários outros assuntos. E que bom, né? Esse mundo ele é abundante em conhecimento, em experiências, e eu tô muito contente de compartilhar com vocês essas vivências. Mas é isso. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Deixem também sugestões para os próximos vídeos, curte, se inscreve no canal, compartilha, deixe as experiências de vocês. Eu amo tanto quando vocês deixam as experiências de vocês aqui. E beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo ou o próximo áudio, tá?